Nesse episódio, nós vamos falar sobre a redução do absenteísmo, o aumento da produtividade e a satisfação dos colaboradores. Os meus convidados são Fábio Juliano, que é partner do Mentory Bank, e Eduardo Jorge, que é diretor da Paraná Clínicas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Elô, tudo maravilhoso. A gente vai falar sobre duas saúdes aqui, a saúde financeira e a saúde física, né? Primeiro, Eduardo, conta sobre esse processo da Paraná Clínicas. Paraná Clínicas é uma rede paranaense, um orgulho do Paraná, que acaba de completar 50 anos e passa por um processo de reestruturação, de mudança, mas sem perder o DNA paranaense, é isso? É isso. A Paraná Clínicas, na realidade, está fazendo 55 anos. 55. Isso, 55 anos agora no final do ano, trazendo uma característica principal, que é o seu DNA de atendimento, o seu DNA de acolhimento, proximidade ao usuário, proximidade ao beneficiário, no modelo de condução de gestão do benefício de saúde dentro das empresas. A gente tem aí 2 momentos de transformação da Paraná Clínicas. A Paraná Clínicas passou por uma aquisição lá em 2019, quando ela passou a integrar o Grupo Sul América, e agora em 2022, quando ela passou a integrar um grupo ainda maior, que é a Rede D'Or. Então, é um nicho de vários modelos de saúde, vários modelos de negócio dentro da saúde. O que a Paraná Clínicas tem de essencial, ela mantém, que é a proximidade com as empresas, a proximidade com o seu usuário, a proximidade com os beneficiários, trazendo uma qualidade assistencial, muito preocupada com essa qualidade assistencial, muito preocupada com o tete-a-tete, com o olho no olho, com a proximidade, para que a gente consiga abraçar e ter o entendimento personalizado do usuário de cada empresa e levar essa condição de saúde, de qualidade para todo mundo. Então, esse é um pouquinho do contexto do que é Paraná Clínicas. A gente vem aí, nos últimos 2 anos, uma transformação grande, a gente está expandindo, está colocando algumas unidades, alguns trabalhos dentro das unidades específicas. A gente inaugurou há 1 ano a Clínica Afeto, que é para tratamento do transtorno do espectro autista dentro da nossa unidade aqui do Água Verde. Recém-inaugurado agora, não tem nem 2 meses, o nosso pronto-socorro. E vem mais algumas novidades por aí que a gente está transformando aqui, com muito orgulho de pertencer ao estado do Paraná, de pertencer a Curitiba e de trazer essa saúde e esse diferencial para os paranaenses. E o Mentory Bank é uma instituição de pagamento que ajuda as empresas também a reter essa mão de obra que está tão escassa, né, em vários setores. É isso, Fábio? Perfeito, Elô. Nós somos uma instituição de pagamento especializada em folha de pagamento, né? Então, hoje o nosso trabalho é atender as empresas como PJ para que possam pagar os seus colaboradores via Mentory Bank. A gente vem levando essa dignidade, esse respeito para essas pessoas, né? Eu tenho um tema interessante que a gente falando de saúde financeira. A saúde financeira não é só a questão da saúde no bolso, não. Eu acho que vai muito na questão do respeito às pessoas que utilizam também. Um caso que eu às vezes gosto de contar, nós temos uma grande empresa aqui em Curitiba que ela tem colaboradores em praticamente 70% dos municípios. E hoje, mais de 40% dos municípios do Paraná e no Brasil, mais de 55% dos municípios não tem sequer uma agência bancária. Então, essa empresa, antigamente, ela pagava por um banco tradicional que não tinha uma agência naquela cidade. Se eu não me engano, era o município de Ivaté, que fica no noroeste do Paraná. E aí ela falava, toda vez que eu contratava um colaborador, ele tinha que pegar um ônibus para ir até o Moarama para abrir a conta do salário dele. E como era uma conta de salário, o banco não mandava o cartão para ele em casa. E eu tinha que depois ele tinha que depois perder mais um dia de trabalho para ir lá buscar o cartão dele, para que ele pudesse sacar o salário dele. Então, assim, eu acho que o respeito começa aí. Eu acho que a gente precisa dar o acesso a essas pessoas. Parar de olhar... Poxa, a gente pega os bancos tradicionais, lucram bilhões anualmente. E a gente tem que olhar para essas pessoas que elas movimentam grande parte da economia, né? Então, a gente tem que olhar com mais carinho para essas pessoas. E hoje a gente vive uma situação do pleno emprego. A gente tem lá no LID um comitê de gestão e pessoas e temos um comitê de indústria. O que a gente vê muita correlação entre esses 2 comitês é a a dificuldade de contratação e também a dificuldade e necessidade de retenção.
E quando a gente fala de saúde e a gente fala do bolso desse colaborador, são dois assuntos que estão muito relacionados, né? Antes o plano de saúde era um luxo, a empresa que tinha. Agora é essencial que a empresa tenha para ela manter esse colaborador, a sua família sendo bem atendida. Como que você vê, Eduardo, essa questão da produtividade e da satisfação do colaborador com o cuidado, a atenção à saúde? Elô, eu acho que a gente está diante de um momento na saúde suplementar, a gente está diante de um momento de saúde em relação às empresas, que acho que a palavra usada aqui é muito própria, acessibilidade. O quanto se tem acessibilidade à saúde, o quanto se tem acesso a ter o seu atendimento, a ter a sua proteção. E eu acho que uma coisa que fica muito enraigada nas pessoas é a preocupação de como trazer a saúde para mim e para dentro da minha casa. Como trazer a saúde para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Como você traz essa saúde para dentro de casa. E eu acho que, como você falou, a preocupação de você não é só trabalhar e prover financeiramente, não é só deixou de ser um luxo, deixou de ser uma coisa não é supérfluo, né? Supérflua, isso. Deixou de ser uma coisa irrelevante, é uma coisa relevante. E aí as empresas que hoje estão contratando e estão oferecendo benefício de saúde, elas passam a ter um diferencial. Hoje você vai fazer um processo seletivo, você vai entrevistar um candidato, você vai entrevistar uma candidata e eles perguntam, eu tenho plano de saúde? Eu vou ter acesso ao plano de saúde? Esse plano de saúde é um plano plenamente subsidiado, eu vou ter uma contribuição, eu vou ter uma coparticipação, tem toda essa questão. E eu acho que isso traz a contratação e a retenção do funcionário para uma outra realidade dentro das empresas hoje. Hoje a empresa tem que se preocupar em estar fornecendo benefício de saúde, tem que estar preocupada se ele vai conseguir atingir e abranger a família, se o beneficiário vai conseguir levar isso para dentro da casa dele, que é uma preocupação. E eu acho que isso tem tudo a ver, inclusive, com a retenção. Isso tem tudo a ver com a proximidade. Se o plano é bom, a mulher não deixa o marido sair do emprego por causa do plano, por conta do plano, né? Exatamente. Então, eu acho que essa correlação entre como as empresas estão fazendo inclusive fornecendo esse acesso, dando esse acesso, traz a satisfação e traz o poder de decisão do funcionário ou do candidato de falar, não, eu quero ir para essa empresa, não, eu estou contente aqui dentro, não, eu estou não só trabalhando às vezes numa coisa que eu gosto, muitas vezes provendo financeiramente, mas trazendo um benefício e trazendo um conforto do ponto de vista de saúde para dentro da minha casa. Então, acho que é de extrema importância hoje, se tornou bastante relevante como a empresa entrega esse benefício e qual é a acessibilidade que o funcionário consegue entregar para a família dele. Sim. Tem um parceiro importante da Paraná Clínicas, é a Safe, que também está conosco no LEAD, e eles comentam sempre que se a esposa do funcionário tiver com um problema ou o filho, aquela pessoa não vai trabalhar, não vai produzir aquele dia, né? Porque vai ficar no celular, vai ficar tentando resolver. Então, esse absenteísmo invisível, a pessoa está de corpo presente, mas não está produzindo nada, não está atento à sua demanda do que ela foi contratada. Como que vocês veem essa relação do absenteísmo invisível, tanto na saúde como também na questão financeira? Se a pessoa estiver endividada, se a pessoa estiver com problemas financeiros, ela também vai produzir menos, né? Como que vocês têm esse cuidado com a saúde financeira? Que ferramentas vocês têm? Essa questão do endividamento é uma coisa que ele tira o foco no trabalho, a concentração no trabalho, ele faz o colaborador fazer os famosos... faltar ao trabalho para fazer os famosos bicos, para poder ganhar um extra ali no dia que ele consegue esse trabalho, para tentar complementar a renda. E é interessante, e é importante a gente colocar em evidência que essa saúde financeira ela é tão importante porque ela impacta não só com o colaborador só para ele vai impactar com o colega que está do lado, com a família em casa, ele vai gerar crise de ansiedade, ele vai gerar uma série de fatores que podem impactar. É igual você citou a questão do parceiro do LEAD da Safe Care, né? É um trabalho que eles fazem fantástico, que é a prevenção, né? A utilização adequada do plano de saúde, né? Você não simplesmente vai ir ao médico porque você quer pegar um atestado, porque você não quer trabalhar hoje. A diminuição desse uso indevido, muitas vezes, e ter a consciência,
peraí, será que realmente eu tenho que ir ao médico hoje? Será que eu não vou estar tirando uma vaga de uma outra pessoa que realmente precisaria estar lá? Aí eu vou estar faltando o meu trabalho hoje, eu vou estar deixando de ter um compromisso com a minha família hoje. Então, eu acho que é todo um conjunto de fatores que influenciam. Então, eu acho que a saúde financeira está diretamente ligada à questão da saúde mental, comportamental das pessoas no dia a dia. A gente comentou em um outro episódio do podcast da questão da educação financeira desde as escolas, né? Então, quantas vezes você usou a fórmula de Bhaskara na sua vida? Quantas vezes você usou dinheiro na sua vida? E a escola te ensina a usar a fórmula de Bhaskara, mas não te ensina a usar o dinheiro. Então, eu acho assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de um olhar, de parar de falar de dinheiro de uma forma banal e, de certa forma, de ostentação, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Tem que ser tratado de uma forma legal. A gente não conversa sobre a mulher, sobre a educação dos filhos, com a esposa. A gente tem que chegar em casa. Hoje é o dia de falar sobre a situação financeira da família. Como é que está a saúde financeira nossa? Você está bem psicologicamente para ir trabalhar, emocionalmente para ir trabalhar? Não está? Será que o metalúrgico lá, se ele estiver preocupado que amanhã vão cortar a luz dele, a chance dele ter um acidente no trabalho não é muito maior? Causado por esse tipo de preocupação? Então, está sim diretamente ligado. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa preocupação. A gente vem buscando parceiros no Mentoring para trazer esse tipo de tema, levando esse tipo de tema aí para as empresas, porque é extremamente importante e fundamental a gente tratar disso com muito cuidado. Sim. Quando a gente fala desse cuidado, né, de quanto as pessoas com problemas financeiros acabam tendo transtornos mentais, problemas psicológicos, e também muitas vezes sem essa necessidade poderia ter sido evitada. Hoje a questão emocional é uma das grandes causas de absenteísmo? Elô, eu diria que a saúde mental é a principal causa de absenteísmo das empresas hoje. Hoje a gente vive duas realidades bastante distintas do que se viveu há 7, 8 anos. Então, quando você buscar aí pela memória, a gente teve uma pandemia que causou um grande isolamento social, que causou uma grande transformação do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de proximidade das pessoas, das inter-relações que essas pessoas criavam. Isso trouxe o isolamento, isso trouxe o afastamento, isso trouxe à tona problemas psicológicos e problemas de saúde mental muito mais exacerbados do que a gente tinha. A gente já vinha numa parte de tratamento e uma grande preocupação em relação à depressão. A medicina já vinha trabalhando esse tema depressão de uma maneira muito forte. E com a pandemia isso se agravou. Com o isolamento, isso se agravou. Muita gente trabalhando em home office, muita gente trabalhando afastada do seu dia a dia, afastada do dia a dia das pessoas, e esse contato fez muita falta. E aí o que se vê hoje, em termos de saúde mental, muita gente que não aguenta voltar para essa rotina, muita gente que não aguenta trabalhar sob essa pressão novamente do dia a dia, de sair, de ir para o trabalho, do trabalho para casa, enfim. A gente vê muita gente que tem o burnout, o chamado burnout. A gente tem muita gente que associa as questões psicológicas do que está acontecendo em casa, do trabalho, em relação eu estou com um filho doente, o que eu tenho que fazer? Tenho que levar o filho no médico, a minha esposa tem que fazer um exame, não tenho ninguém para ficar com meu filho em casa, ou eu tenho que fazer um exame e eu postergo esse exame. Então, a gente tem dentro da parte do absenteísmo associado à saúde mental dos funcionários, com certeza, o principal motivador desse absenteísmo. A gente vê muita gente pedindo demissão, a gente vê muita gente que está faltando constantemente, a gente vê muita gente sendo afastado do trabalho hoje. É uma preocupação extremamente grande, é uma preocupação que a gente tem que estar muito próximo. A Paraná Clínicas desenvolveu um programa sobre isso, que é um programa chamado Em Frente, que é um programa de enfrentamento mesmo, para dar apoio psicológico, para levar essa parte terapêutica para os funcionários, para levar essa parte terapêutica para os nossos usuários, com esse pensamento mesmo. Então, hoje a principal fonte de absenteísmo está dentro da saúde mental. E vale a pena citar rapidamente a questão de celulares.
Então, a gente já vem de uma parte de depressão, tratando essa depressão, como fazer, como melhorar, como tirar as pessoas dessa situação. A gente passa por uma fase de pandemia, isolamento social que agrava e piora e traz outros transtornos psicológicos aí dentro. E a gente vem por uma geração, inclusive, muito informatizada, muito celular. As pessoas sempre deixaram de ter a conexão, deixaram de ter as conversas, deixaram de ter momentos... Então, com uma vida muito artificial. Muito artificial. Deixaram de ter momentos de descontração ou momentos de interação diferentes da sua rotina, de trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Então, isso vem ficando cada vez mais exacerbado e essa parte de saúde mental, com certeza, é o principal líder aí do absenteísmo das empresas. Os influencers influenciam negativamente, né? Muitos deles, né? Mas eu acho que nós temos também que, às vezes, rever alguns valores, né? Eu estava com um amigo no evento em São Paulo que a gente estava na semana passada, a gente tocou nesse assunto. É impressionante. Se você vai para uma reunião presencial, na grande maioria das vezes, você vai esperar por 15, 20 minutos, meia hora, até você iniciar essa reunião e a pessoa te atender. E na reunião online, a pessoa entra pontualmente no horário. E aí eu coloco que existe um pouquinho de inversão de valores. Você está dando mais importância na pessoa que está lá no escritório dela, acomodada, não se deslocou até você, do que a pessoa que às vezes se marcou um compromisso para estar lá pessoalmente, presencialmente com você. E como a gente diz, amigos no restaurante, os amigos deram o prazer, do desfrute daquele momento na tua companhia. Presença, as pessoas não estão mais presentes. E você está lá no aplicativo, no celular, conversando com outra pessoa que não estava nem aí para você. Então, eu acho que os valores nossos influenciam muito. E o que a gente já conversou também, né, Elô, sobre esse tema, que você coloca dos influenciadores, né? É tudo muito lindo e tudo maravilhoso quando a gente está vendo o mundo da internet. E isso acaba mexendo com a sua autoestima, colocando você para baixo, deixando você deprimido. Poxa, todo mundo acerta e eu não acerto, todo mundo consegue e eu não consigo, o que eu faço de errado? E você acha que você está errado, e as pessoas esquecem. Falava-se muito isso de jogadores de futebol no passado, né? Nossa, é que é 1 em 1 milhão que dá certo, a maioria não dá certo. O cantor é 1 em 1 milhão que dá certo, é um monte que tem talento que não dá certo. E aí a pessoa, o jovem hoje, ele tá vendo lá o TikToker, o YouTuber, que tá ganhando muito dinheiro, e ele acha que aquilo é fácil, que ele vai conseguir. E ele esquece da estatística, que aquilo lá também é 1 em 1 milhão que vai acontecer. A grande maioria está lá perdendo boa parte da sua vida, postando vídeos, tentando fazer alguma coisa para chamar atenção e não vai sair do lugar. E isso vai gerar uma decepção, vai gerar uma frustração, vai gerar uma ansiedade, uma dependência de cada vez mais tentar buscar soluções fáceis e práticas, e influencia aí na questão da saúde mental dessas pessoas. Sim. Então a gente precisa realmente ali olhar para isso com bastante um olhar clínico para isso, para poder realmente entender, buscar um profissional realmente para acompanhar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de se explanar. Também, né? É um grande tabu que as empresas precisam, a gente até falou isso no nosso evento, né, do Fórum de Saúde, as empresas precisam estar abertas e para falar sobre isso, né? Não pode ter vergonha de falar sobre saúde mental, não pode ter vergonha de falar sobre vícios, não pode. A gente vive um problema de saúde pública hoje com a inversão de valores, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E aí a gente poupa a medicação, a gente poupa o internamento, a gente poupa as questões físicas e a gente abre espaço para discussão saudável, né, do que são esses problemas, né? Com certeza. E eu acho que essa questão que você está trazendo essa questão que você está mencionando de valores, ela passa, inclusive, por uma questão de perdemos o tato. Uhum. Perdemos o contato, perdemos a possibilidade de troca, manuseio, né? E a gente tem um negócio que infelizmente acontece com o ser humano, que é assim: o do outro é melhor, a casa do outro está mais bonita, a roupa do outro está mais bonita.
E aí, essa parte que se vive muito na internet, muito nesse mundo eletrônico, é você tá vendo uma partezinha do que a pessoa tem. Uma parte, ninguém tá vendo quais são os problemas, o que ela tá vivendo no dia a dia. Sim. E aí família de margarina, todo mundo feliz, e a hora que você vê aí você vê um mês depois... não tem filtro, né? Um mês depois tá divorciando. E aí você tá fantasiando que você quer ter aquela vida, aquele momento, aquilo que você tá vendo. E está deixando de ver muita coisa que está por trás aí. Tá reduz a produtividade, reduz a entrega, né? E aí começam, já voltando para a saúde mental, né? E aí começam aquelas coisas, né? Por que eu não consigo? Porque aí você está mexendo com autoestima, você está mexendo com frustração, você está mexendo com uma cadeia que inclusive embasa a depressão, né? Que é a base. Uhum. É um trabalho muito complexo. E que benefícios tangíveis, Fábio, hoje o Mentory Bank oferece para os colaboradores para que eles tenham essa base para ter a eficiência no trabalho? Pelo primeiro ponto é que a gente vem fazendo algumas palestras, conversando com os próprios empresários, com os times de RH, para que a gente consiga disseminar as informações. Primeiro ponto é entender, quando você conversa com um funcionário, com um colaborador, por que ele está insatisfeito, por que ele pede demissão, a primeira resposta sempre é porque eu ganho pouco. Uhum. E aí, ele consegue um trabalho que ele possa ganhar 2 vezes mais do que ele ganha, você vai perguntar para ele, é porque eu ainda ganho pouco. Ele sempre tem essa insatisfação de realização financeira na cabeça dele, tá? Então, a falta, né? Disso tem um ditado assim, ó, dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro pode causar a infelicidade. Temos que tomar cuidado com isso. Por quê? A nossa vida não é o que a gente está vendo na rede social. A vida até de quem você está vendo não é aquilo. Ele está postando algo... Eu brinco, ele está postando recorte, né? Um prato premiado, num restaurante premiado na rede social, e ele está comendo lá no dia a dia no bandejão. A realidade é aquela. Ele está postando foto lá em cima de um carro importado e ele está empurrando o carro para pegar no tranco porque a bateria está ruim. A realidade é aquela. E o que a gente comentou agora, a gente precisa parar um pouquinho de ter esses comparativos. E como o Mentory trabalha muito... a gente trabalha com de colaboradores, ou seja, indústrias, empresas de serviços, que você tem muita gente com a base salarial baixa, são pessoas que ficam vidradas muito fácil com essas questões de redes sociais, e a gente precisa mostrar que não é exatamente aquilo que está acontecendo. Então o Mentory vem com ações educativas e educação financeira constantemente, mostrando um trabalho como esse. A gente cuida no que está ao nosso alcance de não endividar esse colaborador a médio e longo prazo, né? A gente, é lógico que não pode se responsabilizar por outras instituições financeiras, mas dentro do que está ao nosso alcance, a gente consegue dar os limites que a gente acha saudável para a vida financeira daquele colaborador. Porque para a gente, quanto mais o colaborador estiver na empresa, mais tempo ele vai ser meu cliente. Uhum. Então, eu tenho que ser parceiro do RH, da empresa nesse sentido. Então, a gente faz um trabalho realmente pensando nesse ponto, em ajudar, em estar do lado do RH para reter cada vez mais esse colaborador na empresa, para que diminua o turnover. Que aquela empresa seja uma empresa desejada para se trabalhar também, né? Que é um ponto importante. Exatamente. O que ele colocou é muito fundamental. Hoje, muito mais importante do que o valor do salário são os benefícios que a empresa traz para o colaborador. E o plano de saúde, a gente sabe que hoje é o mais desejado por todos os colaboradores. Sim. Então, porque no Paraná, eu coloco, nós somos ainda privilegiados. Mas a gente chega em cidades como São Paulo, mesmo atendimento privado é moroso, é um processo longo, demorado, né? Então, a gente busca aí realmente, se eles dependerem do atendimento público, é muito pior. Sim. Então, é mais difícil. Sim. E, doutor Eduardo, como que vocês trabalham essa diferenciação da Paraná Clínicas hoje frente aos programas de benefício para os colaboradores aqui no Paraná? Elô, a gente tem modelos de contratação do benefício de saúde que a gente leva para as empresas. Eu acho que, do mesmo modo que a gente está falando de pessoas, as empresas são muito diferentes. Sim. As empresas, elas têm... São demandas diferentes. São demandas diferentes, exatamente.
A gente tem várias opções de produtos, a gente tem várias opções de planos para essas empresas. Planos com coparticipação, sem participação, planos que são por adesão, que são compulsórios, o que a gente chama que a empresa custeia o plano como um todo. Enfim, a gente consegue trabalhar e consegue personalizar todos esses planos e todos esses produtos para cada empresa de acordo com a demanda que ela necessitar. A gente gosta muito de sentar com as empresas para levar todo o nosso leque. A gente mostra tudo que a Paraná Clínicas consegue fazer e toda a preocupação com a qualidade assistencial, com a segurança assistencial atrelada a como nós vamos ajudar a empresa na gestão desses custos, na gestão desses sinistros. Acho que essa é uma parte bastante importante. Então, a gente consegue sentar com a empresa para mostrar quais são as opções do que a gente tem de modelo de contratação, quais são as opções do que a gente tem de levar até a empresa todos os nossos programas, toda a personificação que a gente consegue levar do ponto de vista de como a carteira de funcionários é composta, o que ela precisa, como direcionar, como fazer campanhas. Então, é todo um leque de trabalho que a gente vai levar para dentro da empresa, que a gente vai propor para dentro da empresa, e aí a empresa, junto com a gente, vai decidir. Quatro mãos. Exatamente. A gente quer esta parte, a gente tem todo um aparato para a gente conseguir, inclusive, personalizar, que é uma parte importante, para cada empresa, qual é o tipo de benefício de saúde que a gente vai ajudar eles a ofertarem para os seus funcionários. E como faz parte do Grupo Sul América, não fica restrito ao atendimento no Paraná, né? Com a Rede Sul América, vocês conseguem atender hoje todo o Brasil, né? Com o fato da gente pertencer a um grande grupo, essa sinergia ela é bastante importante e ela traz uma grande oportunidade. Aqui no Paraná, por exemplo, eu costumo falar, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, nós somos a única empresa que a gente consegue olhar para os 3 modelos de negócio bem juntinho, bem pertinho. Então, a gente tem uma Paraná Clínicas, que é uma operadora verticalizada com as suas unidades, a gente tem a Sul América, que é uma seguradora, a gente tem o Hospital Santa Cruz, que pertence à Rede D'Or, e a gente consegue fazer a sinergia de tudo isso e está muito próximo. Aqui no Paraná, a gente tem essa característica. Mas, como você falou, como Sim. a gente está dentro de uma seguradora, a gente está dentro de uma Sul América, a abrangência passou a ser nacional, a gente consegue ter de forma bem sinérgica e levar esses mais variados produtos, inclusive da Sul América, atrelados a Paraná Clínicas, para todos os lugares. Isso está sendo bastante produtivo para nós. Muito bom. Obrigada pela participação de vocês. E o nosso objetivo aqui nesse canal de discussão é sempre trazer informações relevantes para a contratação, para a retenção e para a solução da nossa economia do Paraná, né? Como o Paraná fica cada vez mais competitivo e mais atraente para reter os paranaenses aqui e trazer mão de obra cada vez mais qualificada para cá também. Muito obrigada. Obrigado, Elo. Obrigado, Elo. A gente que agradece. Obrigado.